Graças a paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem do outro lado, usufruindo da paz que excede todo entendimento, aproveitando de toda a beleza que tem a vida, porque nem só de coisas mais a gente vive. O Senhor tem nos concedido misericórdia e graça para acordarmos mais um dia, para contemplar mais uma vez a luz do sol. Então que sejamos gratos a Ele por isso. Estamos mais uma vez aqui para um vídeo nesse canal, dessa vez naquele formatinho de podcast aí que vocês já conhecem. A gente já fez 2 vídeos nesse canal nesse formato. Inclusive eu tô achando que eu vou aderir mais a esse formato aqui porque ele traz praticidade para minha gravação. Às vezes eu tenho que mudar muitas coisas aqui, reconfigurar todo o layout do meu home studio aqui, do meu espaço de trabalho, às vezes para conseguir gravar formatos mais amarrados, né, com textos, roteiros, etc. E desse jeito aqui mais despojado, pelas coisas estarem todas no lugar ali, é só eu ligar a câmera, ligar as luzes aqui e gravar. Fica mais fácil, facilita a minha vida e o mais importante do que qualquer questão estética ou roteirizada é a palavra do Senhor chegar ao seu coração, né, querido? Então, de antemão, comenta aí se você acha que esse formato é interessante, se você acha que faz muita diferença os formatos que eu já entreguei aqui nesse canal, se você já é inscrito dele e conhece, ou se esse formato aqui é legal, né? Se essa ideia de bate-papo, da gente abrir a palavra e conversar sobre ela, se isso aqui também te agrada, tá bom? Mas hoje a gente vai ficar por aqui. E qual é a ideia, né? Eu até batizei esse formato aqui com um nome, né? Eu chamo de Praticando a Palavra Podcast, porque a gente fala de forma bem aleatória aqui, eu abro a palavra junto com vocês, a gente lê um texto e a gente vai trazendo isso para a praticidade do nosso dia a dia, né? Como que esse texto que a gente lê aqui pode se aplicar para nós? O que Deus, o que Jesus está querendo falar com a gente através dessa palavra em específico? Bom, então hoje o texto que eu quero conversar com vocês, ele está lá em Mateus 21, tá? Mateus capítulo 21. E a gente vai ler 2 parábolas que Jesus conta, tá? Elas basicamente estão no mesmo contexto, tá? Elas são parábolas distintas, mas para tratar do mesmo assunto. Elas vão tratar basicamente de algo que é algo que a gente às vezes pratica muito sem nem perceber, né? Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E isso tem 2 pesos completamente diferentes, né? Por muito tempo, quando eu ainda estava começando a caminhar com Cristo, tinha muita dificuldade lendo a palavra, em fazer interpretações mais profundas dela, né? Ainda não tinha tanta intimidade assim com o Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo é o nosso tradutor da palavra, ele que nos capacita, ele que nos dá a palavra de conhecimento, né? Ele que traz a chamada rema, né? Que é a revelação que vem direto do céu. Mas antes de eu chegar nesse lugar, né, quando eu ainda era um neófito ali, um iniciante na fé, eu lembro que eu li uma dessas parábolas aqui, né, por muitas vezes, por algumas vezes, não vou dizer por muitas vezes, mas por algumas vezes eu não conseguia decifrar o que de fato Jesus estava querendo dizer, embora ela pareça muito óbvia, né, até de um ponto mais lógico e interpretativo da nossa própria língua portuguesa, né, não precisa fazer muito esforço para entender. Mas como eu sempre tive essa percepção de que a Bíblia, ela às vezes esconde tesouros que nós temos que buscar para encontrar, eu sabia que tinha mais nesse texto do que de fato ele estava mostrando. Então esse sempre foi o meu incômodo, assim, tentar entender as coisas. Talvez por isso que hoje o Senhor tenha me dado essa graça para entender algumas coisas, me dar algumas revelações e tal. Porque foi uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Eu nunca gostei de ficar só com o óbvio, né? Com o superficial, com aquilo que todo mundo sabe, né? Enfim. Mas eu queria conversar sobre isso aqui com você. A primeira parábola... Eita, eu tô até travando a língua, tá? Eu não vou cortar muita coisa aqui não, tá, irmãos? Como eu falei, é um formato aqui para facilitar a vida. A primeira parábola que a gente tem aqui, cara, é a parábola dos 2 filhos, tá? E não, essa não é a parábola do filho pródigo, tá, irmãos? É a parábola dos 2 filhos. A parábola do filho pródigo tem esse título, parábola do filho pródigo, tá? Essa aqui é dos 2 filhos que tá aqui em Mateus 21. A partir do versículo 28. E aí Jesus vem dizendo aqui o seguinte, ó, o que vocês acham disso? Ele faz uma pergunta, né? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho, filho, vá trabalhar no meu vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou, mas depois mudou de ideia e acabou indo. Então o pai disse ao outro, vá você. E ele respondeu, sim senhor, eu vou, mas não foi. E aí no 31, Jesus vai perguntar, qual dos 2 obedeceu ao pai? E eles responderam, o primeiro. Isso é meio óbvio, né, irmãos? Qual dos 2 de fato obedeceu? Foi aquele que disse que ia e não foi, ou foi aquele que disse que não ia e foi? Né? É óbvio que foi o que disse que não ia, mas acabou indo, porque se a gente parar aqui para analisar o texto, né, fazer uma interpretação fria do texto, a gente vai ver que o que o pai pede ao filho é vá ao vinhedo trabalhar. Ele não pede fale que vá, ele pede que ele faça. Né? Então ele pede uma ação, ele não pede só uma declaração. Então esse já é um primeiro ponto para a gente aqui, sabe? Jesus ele nos ensina isso aqui, sobre a vontade do Pai. Cara, Deus ele tá muito mais preocupado, não sei se o termo preocupado é bom, porque Deus não se preocupa com nada, né? Ele é soberano sobre todas as coisas, mas só a título de figuração, tá, gente? Não vamos caçar tanto pelo em ovo assim, não. A título de figuração, eu posso dizer que Deus está muito mais preocupado com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala.
Eu não sei se vocês aí do outro lado já tiveram essas experiências, mas vira e mexe eu tenho tido experiências assim, onde Deus ele me prova muito nas minhas palavras, sabe? Em pregações, em palavras de conhecimento que eu dou para algumas pessoas, aconselhamentos a amigos, às vezes até em questões evangelísticas, coisas que eu falo para mim mesmo nos meus tempos de oração, as orações que eu faço. Muitas das vezes o Senhor usa aquilo que eu falo contra mim, né? No bom sentido, assim, não que ele está me lesando por algo que eu falei, não é sobre isso, mas ele está querendo provar, não para ele, mas para mim mesmo, que talvez aquilo que eu tenho falado eu ainda não estou pronto para viver. Né? Ou aquilo que eu tenho falado eu já estou pronto para viver, né? Às vezes ele só está me dando uma confirmação, ele só está comprovando para mim que de fato eu tenho amadurecido naquele quesito, tenho amadurecido naquela situação específica pela qual eu estava orando, ou sobre a qual eu preguei, ou sobre a qual eu aconselhei alguém. Mas assim, cara, tem acontecido com muita frequência comigo. Acredito que com você também é algo que eu, quando compartilho com as pessoas, elas também citam isso para mim, falam, cara, isso acontece comigo direto. Né, de eu falar uma coisa para Deus, de eu me posicionar em relação a algo, sobre algum assunto, e depois Deus me provar exatamente naquilo ali para saber se o meu coração realmente está naquele lugar. Porque é muito mais sobre o que você fala, é muito mais sobre como você age do que como você fala. Né? O próprio Deus ele vai dizer na palavra dele, tem um texto lá do Antigo Testamento que vai dizer assim, cara, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está afastado de mim. Então aqui a gente percebe, né, a gente consegue ter essa clara percepção de como Deus ele está preocupado, de novo, né, figurativamente, como Deus está preocupado com o que a gente faz e não com o que a gente fala. Né? Ele não está preocupado com a gente ficar dizendo o tempo inteiro, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, se na prática a gente não está praticando, se a gente não está agindo de forma que condiza com as nossas palavras. Né? Então não é sobre dizer eu te amo, é mostrar que você ama, e você mostra isso com as suas atitudes. É a mesma coisa para pessoas que se dizem cristãs, mas professam uma fé só de boca, mas na verdade vivem uma vida que são completamente opostas e contrárias àquilo que Deus determina que seja feito, né? São pessoas que não estão nem aí para os mandamentos de Deus. A gente vê muitos cristãos de IBGE, na verdade, né, cara? É pessoas que dizem, não, eu sou cristão porque eu creio em Cristo e tal, mas vivem como se ele não existisse. Eu acredito em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. A verdade é essa, né? Porque se você crê nele e sabe que existe a palavra dele, que a palavra dele é um ordenamento, é um conjunto de mandamentos que ele deixou para que você siga e viva uma vida melhor em obediência, em santidade, e você ignora isso, né? Ou você tenta contrapor isso e dizer assim, não, isso aqui tudo bem, isso aqui funciona para mim, isso daqui não. Então você está sendo incoerente com a fé que você professa. E é isso que Deus está querendo dizer quando ele diz que esse povo me honra com os lábios. Ou seja, eles falam sobre mim, eles dizem que me amam, eles dizem que me adoram, eles dizem que eu sou maravilhoso, eles falam um monte de coisa linda, mas na prática eles não estão vivenciando isso daí. Então isso aqui fica bem óbvio pra gente, né? Jesus ele continua aqui, ainda no versículo 31, né, dizendo, então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. E o 32 vai dizer, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e a crer nele. Né? Então, o que Jesus está mostrando aqui é que ele está conversando com os fariseus. Né? Como a grande maioria das exortações de Jesus eram direcionadas aos religiosos, né? aos religiosos judeus. Né? A galera mais ortodoxa ali, falando dos fariseus e dos saduceus, que eram os chamados mestres da lei, ali, as pessoas que não conseguiam de fato enxergar quem Cristo era porque a religiosidade tapava os olhos deles. Então Jesus aqui está se referindo a eles, né? Tá mostrando para eles que, contando essa parábola que ele diz aqui, quando ele diz que os cobradores de impostos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus, é que ele faz essa alegoria, ele faz essa comparação, esse paralelo, né? Com esse filho que disse ao pai que não iria, mas foi. Então ele está dizendo aqui, cara, cobradores de impostos e prostitutas, que aos olhos de vocês religiosos não são filhos de Deus, não são povo de Deus, eles estão entendendo o que é o reino de Deus, eles estão entendendo quem de fato eu sou e o que eu vim fazer. Né? E por mais que em algum momento eles digam que não vão, eles estão obedecendo. Né? Então eles estão agindo de acordo com aquilo que Deus quer. Já vocês honram com os lábios, mas praticam o contrário. Né? Então era uma geração incrédula, como o próprio Jesus fala em tantas situações, né? Chamando os fariseus e os saduceus de incrédulos, né? De corruptos, de hipócritas e etc. E Jesus não para por aqui, cara. Ele continua, e aqui eu acho algo muito interessante, que ele conta uma outra parábola, né? E nessa outra parábola ele é um pouco mais severo até. Lá no 33, né, versículo 33 de Mateus 21, a gente continua seguindo aqui. Eu acredito que você está com a sua Bíblia aberta aí do outro lado, né? Se não tiver,
vai acompanhando comigo aí, que nesse aqui eu não vou botar edição não, tá, irmãos? Eu não vou colocar texto na tela aí não, você já deve ter percebido que não tá aparecendo. Então, te aconselho a estar com a sua Bíblia aberta aí. Mas se não estiver, vai acompanhando comigo aqui. Parábola dos lavradores maus, né? Versículo 33 de Mateus 21. Ele vai dizer assim: agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para guardar. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita de uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele. Mas o resultado foi o mesmo, ou seja, eles pegaram e mataram. Né? Por fim, o dono enviou seu próprio filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Né? Eles não respeitaram meus servos, porque na cabeça deles, o servo não tem valor para o seu senhor. Então agora eles vão respeitar, quem está mandando o filho, é sangue do meu sangue. E aí no 38 vai dizer assim, no entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí está o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar a posse dela. Ou seja, se ele é o herdeiro e a gente matar ele, a gente vai tomar a posse dela, já que o Senhor não está por aqui, né? Então vai ser nossa. Então agarraram, arrastaram-no para fora do vinhedo e o mataram. Aí olha só o que o 40 e 41 vai dizer, isso aqui é interessante, cara. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Aqui Jesus fez uma pergunta para eles, né? Uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que Jesus sabia. E aí no 41, os líderes religiosos respondem a Jesus. Ele diz assim, ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros. Olha isso aqui, cara. Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhes darão sua parte depois de cada colheita. Então, cara, aqui é muito óbvio, né? Que Jesus está fazendo... ele está contando uma parábola, como ele sempre fazia, para fazer uma alegoria, uma figuração ali em relação ao povo, a relação do povo para com Deus, né? Como tudo que Deus faz, né, cara? É tudo extremamente didático, assim, são metáforas que Deus nos coloca ali para que a gente consiga entender melhor o que ele está esperando de nós, o que de fato ele quer dizer. Porque se ele explicar, talvez da forma dele diretamente, a gente não vai entender, né? E mesmo assim, cara, mesmo contando parábolas para deixar a coisa quase desenhada, você vê que na maioria das vezes eles não entendiam. Mas nesse caso aqui é diferente. Porque a gente vai ver que eles entendiam, eles sabiam do que Jesus estava falando, só que eles não queriam ouvir. Talvez seja por isso que Jesus, em vários momentos, ele usava aquele termo, né? Quem tem ouvidos, ouça. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você, né, fazer uma escutativa. Tipo assim, é você escutar e falar, cara, tudo bem, eu creio nisso aqui. Né? Ouvir, todo mundo ouve. Assim como todo mundo ouve a palavra de Deus, mas nem todos são tocados por ela. Assim como todos escutam, às vezes, uma chamada de arrependimento, mas poucos se arrependem. Enfim, é complexo a situação, né, cara? Mas é muito claro que Jesus está falando aqui que esse Senhor, esse dono do campo, é o próprio Deus. E ele está deixando muito claro, cara, ele arrendou para vocês algo que é dele. Essa autoridade que vocês carregam não é de vocês, é uma autoridade temporária. Ele deu algo para vocês cuidarem, vocês são só mordomos. Mas ele exerce senhorio sobre isso. O campo ainda é dele, o vinhedo ainda é dele, a prensa ainda é dele. E, obviamente, quem vai herdar isso é o filho. Então, assim, aí quando ele fala dos servos que o Senhor mandou antes, ele está, obviamente, se referindo aos profetas. Né? Os profetas que o Senhor mandou no Antigo Testamento. A gente conhece lá os profetas maiores e menores que o Senhor mandou no Antigo Testamento e praticamente ninguém os ouvia, cara. Eles pregavam para que ninguém ouvisse. Né? A gente vê o caso do próprio Jeremias, o próprio profeta Ezequiel, são dois profetas assim que são mais marcantes na minha mente, que eles carregavam uma mensagem que praticamente não converteu ninguém. Sabe? Então, e o próprio Deus falava para eles, né? Você vai pregar para esse povo e eles não vão te ouvir. Só que Deus, ainda sabendo que eles não ouviriam, dava o benefício da dúvida. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo isso aqui pra gente, né, que ele tinha mandado os servos primeiros, ele está se referindo aos profetas. Ele fala isso mais lá na frente, né, quando ele chega em Jerusalém, acho que, se eu não me engano, depois daquele episódio que ele entra em Jerusalém montado num burrinho, né, que a galera adora ele, o povo de Jerusalém ali adora ele, dizendo Hosana, Hosana, exaltando a ele. Logo em seguida, ele faz essa exortação a Jerusalém, né? Ele vai dizer que ele olha para Jerusalém, olha para o templo, ele fica compelido de muita tristeza, e ele mesmo declara, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes... Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele usa esse termo, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu não tentei recolhê-los debaixo das minhas asas, assim como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Existe essa colocação de Jesus, né, nos evangelhos.
Então, assim, em vários momentos ele exorta os fariseus nesse sentido, de que, cara, Deus mandou os profetas para exortar vocês e vocês não ouviram, porque o coração de vocês estavam endurecidos e vocês queriam fazer suas próprias vontades. Até que ele, vendo que não adiantava mandar mais profetas, servos, pessoas que vocês não acreditavam, ele foi lá e mandou o próprio filho. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão matar o filho. Então Jesus já estava antevendo aquilo que iria acontecer, né? Quer dizer, antevendo para eles, porque para Jesus já sabia que o propósito dele era esse. Mas ele traz isso como um alerta. E, cara, é mais surreal, assim, porque os fariseus, eles entenderam isso aqui. Eles sabiam do que estava sendo dito. Né? Então, Jesus continua no 42 dizendo assim, ó, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou o alicerce principal do templo. A pedra que eles rejeitaram. Os construtores aqui, novamente, é uma paráfrase. Que Jesus está usando, mais uma vez, uma metáfora. A gente sabe que ele é a rocha firme, a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Né? Quando ele fala a Pedro lá, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra. Ele não está falando de Pedro, ele está falando dele mesmo. Sobre esta pedra construirei e edificarei a minha igreja. Né? A gente sabe que Jesus tem essa figuração de rocha, a rocha firme, inabalável. Tem uma passagem, eu não lembro se é Mateus 7 ou se é Marcos 7, eu não vou lembrar agora, mas é aquela parábola que, cara, é muito conhecida, que está no contexto do Sermão da Montanha, né? Que ele termina contando a história de dois homens, que é o homem prudente e o homem imprudente, que um constrói a casa sobre a rocha e outro constrói a casa sobre a areia. E ele fala que aquele que constrói a casa sobre a rocha, cara, vem o vento, vem a tempestade, vem a adversidade e não derruba, porque aquela casa tem um alicerce e essa rocha é Cristo. Né? Só que é interessante que dentro dessa parábola também, não quer dizer que um homem construiu em cima da areia e o outro foi para uma rocha. Não, os dois construíram no mesmo lugar. Só que um teve o trabalho de cavar até chegar na rocha e o outro não quis ter esse trabalho. Então, assim, para você chegar na rocha, você vai ter trabalho, sabe? Vai ter dificuldade, vai ter adversidade. Você vai ter que se esforçar para chegar na rocha. Só que quando você chega na rocha e constrói a sua casa ali, a sua casa pode ser a sua vida espiritual, a sua vida profissional, financeira, familiar, né? Pode ter tantas e tantas figurações. Quando você constrói a sua rocha nesse lugar, a sua casa nesse lugar, esse lugar está alicerçado. O vento pode vir, a adversidade pode vir, o mar pode subir, pode acontecer tudo aquilo de que ele fala nessa parábola e nada vai acontecer. Então, Jesus é essa figuração da rocha, né? Então, ele está dizendo isso para os fariseus, né? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante. E eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Agora Jesus é bem mais claro com eles, né? Agora Jesus deixa bem claro. Assim como vocês responderam lá no versículo 41, porque eles dão uma resposta... Aqui eles ainda não sabiam 100% de que se tratava deles, mas a gente vai ver no final aqui no 45 que eles passam a saber, e a gente já vai chegar lá. Mas no 41 eles dão uma resposta profética sobre eles mesmos. Lembra que eu comecei falando lá na primeira parábola que Deus nos prova nas nossas próprias palavras? Então olha aqui, ó, os próprios fariseus respondem algo que estão se referindo a eles mesmos. E depois eles são provados nas próprias palavras deles, eles endurecem o coração. Olha só, 41, ó. Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhes darão sua parte depois de cada colheita. Isso aqui é os fariseus falando, não é Jesus. Não é Jesus dando uma direção para eles. É a própria boca deles professando aquilo que aconteceria com eles mesmos. Ele está falando assim, cara, se esse povo aí matar o filho do Senhor, quando o Senhor voltar, ele vai matar esse povo e vai dar esse vinhedo para outro. Ou seja, vai dar essa autoridade para outro, vai dar a terra para outro, vai dar o galardão para outro, vai dar, enfim, aquilo que pertence ao Senhor, vai dar a mordomia para outro. Outros vão ser os mordomos do Senhor. Porque esses outros vão dar aquilo que o Senhor, aquilo que lhe cabe ao Senhor, vão dar os frutos que o Senhor espera. Sabe? E eles não estavam dando. Então, Jesus fala para eles exatamente isso que vai acontecer. 43. Eu lhes digo que o reino será tirado de vocês aqui. Agora aqui é Jesus falando. 43. Eu digo para vocês que o reino lhes será tirado, entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Vai ser tirado de vocês. Ou seja, vocês são aqueles para quem o Senhor arrendou o campo. E vocês mataram os profetas que eram os servos e agora vocês vão matar o filho. O campo vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outros. A outros que conseguiram ver o que vocês não viram. A outros que tiveram ouvidos e ouviram, tiveram olhos e viram. E não só acreditaram de boca, mas acreditaram de coração. Tem um texto que vai dizer que o Senhor vai dizer o seguinte para nós. Se eu não me engano, acho que está em Mateus 11. Acho que é Mateus capítulo 11 que vai dizer que tem esse versículo. Que Jesus agradece ao Pai dizendo, Senhor,
Obrigado, porque foi da tua vontade revelar esses segredos aos pequeninos e esconder daqueles que se acham sábios. O que Jesus está dizendo é, cara, o Senhor está se revelando para aqueles que sabem que não são, para aqueles que são improváveis, para aqueles que a sociedade execra, exclui, para aqueles que estão às margens, para os marginalizados. É para as prostitutas e cobradores de impostos, como ele fala aqui, como ele falou na parábola que eu falei antes dos 2 irmãos, que o reino estava sendo entregue às prostitutas e cobradores de impostos, porque Deus estava se revelando a eles e eles estavam crendo em Jesus. Então é isso que ele está dizendo aqui, cara, vai ser tirado de vocês, vai ser dado a quem? Aos gentios, que somos nós, mas que fomos adotados através de Cristo. Foi isso que Deus fez aqui nessa nova aliança. Então 44, quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E de novo ele usa a figuração de pedra. Então você vê que, cara, é um texto muito metafórico, né? E você tem que estar com os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos, e principalmente o espírito apurado e afinado para entender, porque Jesus está sendo muito metafórico aqui. Aí ele termina dizendo isso, quem tropeçar nessa pedra, né? E ele fala da pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Isso aqui era uma profecia que era contada nas escrituras no Antigo Testamento. Se eu não me engano, acho que é o profeta Isaías, né? Acho que o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que cita isso aqui. 45, cara, aí o versículo 45 vai dizer assim, ó, quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Cara, aqui é um ponto crucial, porque eles perceberam. Eles perceberam o que estava sendo falado deles. E qual é a nossa posição diante de uma exortação de Jesus? Qual é a nossa posição quando o Senhor olha pra gente com dureza e nos exorta e diz assim, olha, você está errado. O que você está fazendo é pecado. O que você está cometendo é desobediência. Você está usando da minha autoridade talvez para tirar vantagem própria, conquistar glória para si. Você está cobiçando o que não é seu, você está matando, você está adulterando. O caminho que você segue é um caminho de morte. A vida que você leva é uma vida contrária à vida que a palavra diz que você tem que seguir. Qual é o nosso posicionamento diante disso? Qual é o nosso posicionamento quando Deus talvez use um irmão para nos exortar e nos mostrar que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho errado? Aqui esses caras estavam diante de um ponto de inflexão, onde eles tinham uma decisão a fazer. Eles reconheceram, ele está falando de nós. Então eles tinham uma decisão a fazer, a tomar. E que decisão era essa? Eles tinham 2 caminhos. Um era, cara, o caminho da humildade. Não, eu reconheço, esse sou eu. A gente está fazendo o que é mal, a gente está fazendo o que é errado. Senhor, nós estamos aqui, o que nós devemos fazer para mudar de rota? Para experimentar uma metanoia e para herdar o reino dos céus? Para que o campo não seja arrendado para outros, ou que seja arrendado para outros, mas que nós participemos desse arrendamento, sabe? Porque no reino de Deus tem lugar para todo mundo. O próprio Jesus vai dizer, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes diria que eu iria preparar lugar para vocês. É citação de Jesus, está nos evangelhos. Então, assim, eles tinham o caminho da humildade, o caminho da obediência, mas eles também tinham o caminho do orgulho e da desobediência. E esse foi o caminho que eles resolveram seguir. Que o 46 vai dizer assim, ó. Quando se deram conta de que falavam deles, queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. E a multidão aqui, ela faz essa figuração, né? Ela tem essa como é que eu posso dizer? Esse adjetivo pejorativo, esse adjetivo ruim, essa característica ruim aos olhos dos fariseus, que eram pessoas ignorantes. Porque eles eram os detentores do conhecimento, ou seja, eu sei o que tem que ser feito, eu sei como Deus age, eu sei como Deus funciona. Se não for através de mim, ninguém vai conhecer o Pai. E é engraçado que Jesus vem e tira toda essa autoridade deles, né? Porque Jesus vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, não tem outro. O caminho, a verdade, a vida. Eu não sou 1, 2. Então Jesus vem e tira essa autoridade deles também. Porque eles se achavam a última Coca-Cola do deserto. Eles achavam que eles eram os únicos detentores do conhecimento de Deus. E aí Deus vem e, de fato, cara, tira o campo que era arrendado para eles, porque de fato eles tinham essa autoridade. É a lei do levirato lá atrás, né? Quando Deus, no deserto, lá com Moisés, ele estabelece, os levitas, ele estabelece um sumo sacerdote. Era a pessoa que era responsável por entrar na presença de Deus em resposta ao pecado do povo. Né? Então tinha todo um processo sacerdotal e de fato tinha esse cara que representava o povo. Não era qualquer um que entrava na presença de Deus. Mas Jesus veio justamente para tirar essa autoridade deles. E é o que Jesus está contando aqui pra gente. Então você vê como que toda palavra se amarra?
Você vê que aqui a gente falou de várias coisas, a gente falou de Antigo Testamento, falamos de profeta Isaías, falamos de várias conexões com outros evangelhos que a gente encontra aqui, com outras histórias do evangelho. E agora a gente está lá, eu não sei se isso está em Êxodo provavelmente, enfim, está no Pentateuco, né? Está lá em Êxodo, Deuteronômio, ou Números, ou Levítico pode ser também, né? Tá lá, tá lá, também não sou uma máquina, não vou lembrar, mas está lá. Essa lei do levirato. Então, essa autoridade estava com eles de fato. Só que eles abusavam dessa autoridade. Eles achavam que Deus não podia se revelar para mais ninguém além deles. E Jesus vem tirar isso deles, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui o que é mais interessante, cara, é que eles sabiam o que tinha que ser feito. Eles sabiam o que tinha que ser feito. Só que eu termino te dizendo algo aqui para sua reflexão. Cara, aquilo que você sabe que tem que ser feito não te garante o resultado daqueles que estão de fato fazendo. Tá? Eu termino com essa reflexão. Você saber o que tem que ser feito não vai te garantir o resultado daqueles que estão de fato fazendo. E aí eu volto lá no início. Você vê como que toda palavra se amarra, como que é um contexto que Jesus está falando para eles aqui? Ele começa falando de dois irmãos. Um diz que vai fazer e não faz. O outro diz que não vai fazer, mas acaba fazendo. E ele pergunta, quem obedeceu? E aí se você olhar para a pergunta para o pedido do pai, que é vá trabalhar, quem obedeceu foi aquele que disse que não faria, mas fez. O que importa não é o que fala, é a atitude. E Jesus termina mostrando pra gente exatamente isso. Não é sobre o que você sabe, porque eles sabiam. E a partir do momento que você sabe, querido, você é indesculpável. Você se torna indesculpável. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Deus perdoa até o momento em que você não tem conhecimento sobre aquilo. Mas a partir do momento que você tem conhecimento sobre aquilo, você tem a obrigação de se posicionar em relação àquilo ali. Senão você se torna indesculpável. E é isso que esse povo se tornou diante de Jesus, naquele momento. Porque ao invés deles seguirem o caminho da humildade e da obediência, eles seguiram o caminho do orgulho e da rebeldia. Eles queriam prendê-lo, só não fizeram isso porque a multidão acreditava nele, acreditava que de fato Jesus era um profeta. Então aquela multidão que para os fariseus e saduceus era tido como os ignorantes, os leigos, aqueles que não entendiam a palavra de Deus, para esses, Deus revelou o Filho. Eles entenderam, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Ele cumpre as profecias do que nós estávamos esperando. Mas aqueles que tinham certeza, uma certeza altiva e orgulhosa, arrogante, de que nós sabemos como deve ser feito, nós sabemos como funciona, nós somos os detentores do conhecimento e ninguém mais. Para esses, Deus se ocultou. E num ponto de inflexão onde eles tinham que decidir entre obedecer ou serem rebeldes, eles escolheram o caminho da rebeldia. E o caminho da rebeldia não funciona com Deus. Então eu termino te dizendo isso aqui, querido. Não é sobre o que você fala e nem é sobre o que você sabe que deve ser feito. É sobre o que você faz. É sobre a sua atitude. Não adianta você cantar uma coisa, não adianta você pregar uma coisa, não adianta você aconselhar uma coisa, não adianta você professar uma fé se você não agir de acordo com isso. Se você não agir de acordo com isso, porque para Deus o que vale é o que você faz, não o que você fala ou o que você sabe. Amém? Bom, eu fico por aqui, mais um Praticando a Palavra podcast. Muito feliz de ter passado mais esse tempo com vocês. Espero de fato que esse tempo tenha te edificado a tua fé, que você tenha aprendido alguma coisa sobre o texto, sobre a palavra do Senhor, que você consiga tirar isso aqui das folhas da escritura ou, enfim, da tela do seu tablet ou do seu celular, e se você tiver com a Bíblia digital, e você consiga trazer isso para a sua vida. E quando você se deparar com esse ponto de inflexão, quando Jesus estiver te exortando sobre alguma situação aí que você tem dado mole, você consiga escolher o caminho da humildade e da obediência. Amém? No mais é isso, querido. Eu não fiz isso no início, mas se você gostou desse conteúdo aqui ao final, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo nesse botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho, porque todas essas ações vão ajudar a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas. E assim você me ajuda aqui a pregar o Evangelho de Cristo e alcançar mais pessoas até que ele venha. Amém? Então é isso, um beijo grande no seu coração, que ele abençoe você, sua casa, sua família, seus planos, que tudo que você tocar prospere segundo a vontade dele. E não se esqueça do mais importante, Jesus é o centro. Até mais!